Tudo bem com vocês? Tem se cuidado? Utilizado a máscara? Feito a higienização das mãos? Muito bem. Então hoje nós vamos para mais uma aula de língua portuguesa. E para dar início à nossa aula, eu vou passar aqui algumas manchetes. Manchetes que saíram aí, nos veículos de comunicação, online, impressos. E eu vou pedir que vocês leiam com bastante atenção. Para ajudar, eu também vou fazer a leitura. Vamos começar? Confrontos no Cáucaso deixam 100 mortos e já são mais violentos em 4 anos. Cáucaso é a área geográfica que divide a Europa Oriental e a Ásia Ocidental. É uma região de conflitos políticos e conflitos também territoriais. Homem-bomba do Talibã mata 3 pessoas no Afeganistão. Observem bem a imagem. Temos aqui mais uma região, um estado que está localizado ali no centro da Ásia, também com disputas territoriais, disputas políticas e também religiosas. Aqui neste mapa nós podemos ver aonde está o nosso país, o Brasil e o Afeganistão. A distância, a diferença entre os continentes ali, Sabemos que a gente vê muitas reportagens, que trazem este tema. Então, se você quiser aprofundar mais o seu conhecimento, faça uma busca na internet. Mais uma manchete. Terreiro de Umbanda é incendiado na região metropolitana do Rio de Janeiro. Observem mais uma vez as imagens. Mais uma vez um mapa de localização. Nosso país e ali apontando, a flechinha laranja apontando a localização do Rio de Janeiro. Você consegue encontrar também o nosso estado? Perceba a distância, de um estado ao outro ali naquele mapa. Próxima manchete, racismo e homofobia. Homem é agredido durante passeio com cachorro. Vejam que eu trouxe notícias atuais, notícias um pouquinho, mais antigas, mas que foram registradas porque elas aconteceram. Algumas até ainda acontecem. O coronavírus pode levar o mundo a outra pandemia, o aumento da fome. Observando essa imagem, que sentimento ela nos traz? Que emoções ela nos provoca, O que a gente pode sentir? Pensando nessas imagens que nós observamos, como será que a gente poderia pensar em resolvê-las? É possível? Como a gente pode começar a pelo menos amenizar esses sentimentos que essas imagens nos causam? Então eu te pergunto, você já agiu com gentileza hoje? Você sabe o significado desta palavra? Gentileza? Será que agindo desta forma a gente consegue amenizar um pouquinho todas essas manchetes? As emoções que elas nos causam? Na aula da professora Fabiola, vocês aprenderam como utilizar o dicionário, não foi isso? Como localizar as palavras no dicionário. E em algumas aulas anteriores, nós também fizemos uso deste instrumento. Eu trouxe sempre ele na forma digital. E nessa aula não vai ser diferente. Eu trouxe aqui também o dicionário online da língua portuguesa para que a gente possa descobrir o significado desta palavra que está em destaque aí. Está em azul na frase aqui, ao meu lado. Vamos descobrir o que ela significa?
Será que ela tem, né, esse poder de fazer mudanças? Mudanças nas atitudes, mudanças nessas manchetes, talvez? Vamos descobrir? Então, de acordo com o dicionário online de português, vamos ler aqui o significado de gentileza. É um substantivo feminino, característica ou particularidade de gentil, comportamento distinto em que há nobreza e ou elegância. A gentileza é uma qualidade em extinção. E a última frase: com delicadeza, amabilidade, foi uma gentileza sua emprestar o livro. Aqui nós tivemos um exemplo, né? Foi uma gentileza sua emprestar o livro. Agora vamos analisar o que esse dicionário nos traz de significativo, que vocês já viram com a professora Fabiola também. Então ele marca lá que é um substantivo feminino, ele tem relação ali, né, com a palavra gentil. Então, quem age com gentileza é uma pessoa gentil. Essa pessoa, ela age com delicadeza. E aí, pensando, né, em entender melhor esta palavra gentileza, eu fui e busquei também lá no dicionário a palavra gentil. E ao digitar ali na busca, veio o significado. Vamos ver se ele muda ou se ele complementa a palavra gentileza? Significado de gentil. Adjetivo. Então já temos uma mudança. Que descende de uma boa linha, boa família, nobre, mãe gentil. Que desperta empatia pela bondade de seus sentimentos ou pelo requinte de seus comportamentos. O exemplo ali, né? Meu filho é uma criança tão gentil. E a última frase, que procura encantar, encantador, aluno gentil. Vamos ver o que a gente pode fazer de análise desta definição. Então, uma pessoa gentil, ela tem bondade, né, nos seus sentimentos. E ela também encanta. Pensando então nestas duas definições, o que a gente pode deduzir? E eu acho que eu esqueci ainda, né, de uma coisa importante, aquela diferença que eu marquei com relação à palavra gentileza. Vamos voltar aqui um pouquinho? Olha lá, é um adjetivo. Isso quer dizer que é uma qualidade da pessoa, né? Então, a pessoa que age com gentileza, ela é gentil. E como que a gente pode usar estas duas palavras numa frase? Vocês lembram como que a gente constrói uma frase? Muitas vezes, as frases podem ser construídas do jeito que falamos. Sim, as palavras. Mas lembra que quando a gente produz uma frase escrita no papel, ela precisa sempre de um respiro, que são os espaçamentos entre as palavras. Então aqui eu vou trazer dois exemplos, usando a palavra gentileza e a palavra gentil. Vamos acompanhar? O uso das palavras em frases. A primeira, usando a palavra gentileza. Ele agiu com gentileza. E a segunda, ele foi gentil. Percebam que quando eu faço a pronúncia, dá a impressão que está tudo juntinho, né? Mas quando a gente escreve, a gente precisa dos espaçamentos entre as palavras. E assim eu consigo perceber também, né, como essa escrita está organizada. Como que esta frase está estruturada. Olha de baixo. Ele, espaço, foi, mais um espaço, gentil. E lembram que para formar uma frase, é preciso sempre a utilização da pontuação. Então aqui eu coloquei lá o ponto final e na de baixo também. Se observarmos as duas frases, conseguimos contar quantas palavras cada frase possui? Vamos lá?
Ele agiu com gentileza. Quantas palavras? 4 palavras. E a frase de baixo? Vamos lá? Ele foi gentil. 3 palavras. O que a gente pode observar? Que uma frase, ela pode variar na quantidade de palavras, mas algumas regularidades permanecem. Espaçamento, uso de pontuação. Aqui a gente não consegue perceber o uso da letra maiúscula, porque a professora utilizou letra caixa alta. Mas lembra que a gente já viu a letra script, a letra cursiva? E nestas 2 formas de escrever, ainda a gente começaria essa frase utilizando letra maiúscula. Agora, pensando lá no dicionário, você saberia me dizer qual palavra vem antes se eu buscasse num dicionário impresso? Será que eu encontraria lá na coluna do dicionário gentil ou gentileza em primeiro lugar? Como será que a gente faz esta descoberta? Qual a ordem destas palavras no dicionário? Seria gentileza ou seria gentil? Para descobrir este segredo, nós vamos analisar aqui a palavra que está sobre a mesa. Que palavra é essa? Vamos fazer a leitura? Trouxe aqui então a palavra gentileza. Lembram da brincadeira que a gente já fez na última aula? Descobrir palavras dentro de palavras? Será que observando e lendo cada uma, destas sílabas, gentileza, será que eu encontro aqui a palavra gentil? O que vocês acham? Vamos pensar? Se eu pegar este pedaço de papel e tampar aqui a letra E, Z e A, que palavra eu encontro? A palavra gentil. Então, eu consigo perceber que, antes mesmo de escrever a palavra gentileza, primeiro eu escrevi gentil. E é esta regra de escrita que a gente vai observar também no dicionário. Eu preciso perceber a regularidade da ordem alfabética. Confiram aqui na tela a explicação dentro do dicionário das 2 palavras, gentil e gentileza. Olha só. Então aqui eu trouxe o mesmo, dicionário, até que vocês já viram na aula da professora Fabíola, Mini dicionário da língua portuguesa. Ali a imagem, vocês vão ver que ela não está muito nítida, porque afinal de contas, esse dicionário ele é pequenininho. Mas para vocês terem uma ideia da página, e da localização, gentil está lá em cima e gentileza logo embaixo. Trouxe aqui uma imagem um pouquinho maior, ampliada, para que a gente consiga perceber melhor. Então, ao folhear o dicionário, eu descubro que gentil, e tem ali a definição, cavalheiresco, esbelto, elegante, amável. E ele traz também a separação silábica, gentil, 2 sílabas. Logo abaixo, posteriormente, nós temos então gentileza, que traz o significado também, que é delicadeza, educação, elegância. E ali eu não consegui ler muito bem, vou voltar. Amabilidade. Muito bem. E em seguida, como em gentil, traz também a separação silábica. Gentileza. 4 sílabas. Certo? Como em todas as aulas, a prof explica e logo após a gente faz o registro aí no caderno. Você já separou o seu material? Não? Então corre lá buscar e olha aqui na tela o que nós vamos registrar agora. Você vai pegar o seu caderno, colocar lá em cima a data, em seguida, lembra o que significa aquele tracinho? Pule uma linha e registre. Ao utilizar um dicionário impresso, encontramos primeiro a palavra gentil e posteriormente a palavra gentileza.
Aquela palavra ali, posteriormente, nossa, pode parecer uma palavra um pouco difícil, mas ela simplesmente significa o que a gente acabou de ver. Vem após a palavra gentil, então gentileza está, posteriormente à palavra gentil. Vamos registrar? Conseguiu fazer o registro aí no seu caderno? E por falar em gentileza, pergunto para você, você já ouviu falar no profeta Gentileza? Nós passamos ali agora por uma notícia que era lá do Rio de Janeiro. Então, o profeta Gentileza tem uma história, sobre ele que retrata também lá a cidade do Rio de Janeiro. Então, eu vou deixar para vocês agora um áudio, onde vocês vão ouvir sobre este profeta. O que ele tem para nos falar e ensinar sobre gentileza. José da Trino, mais conhecido como Profeta Gentileza, nasceu em 11 de abril de 1917 em Cafelândia. Foi um pregador urbano brasileiro que se tornou conhecido por fazer inscrições peculiares nas pilastras do viaduto do gasômetro no Rio de Janeiro e se tornou uma espécie de personalidade daquela cidade. Andava pela zona central com uma túnica branca e longa barba. Gentileza gera gentileza é sua frase mais conhecida. A partir de 1980, escolheu 56 pilastras do viaduto do gasômetro, que vai do cemitério do Caju até o terminal rodoviário do Rio de Janeiro, numa extensão de aproximadamente 1,5 km. Ele encheu as pilastras com inscrições em verde e amarelo, propondo sua crítica ao mundo e sua alternativa ao mal-estar da civilização.
faleceu em Mirandópolis em 29 de maio de 1996, aos 79 anos. Gostaram de ver o vídeo? Ouviram com atenção? Este também é um movimento que a gente precisa exercitar. A gente está tão acostumada, né, com essa tecnologia, imagens, sons. Então, às vezes, só exercitar a escuta também é importante. Porque, afinal, como a gente escuta, a gente faz a pronúncia, isso também se reflete na escrita. E aqui eu trouxe duas imagens, né, que vocês estão vendo ao fundo. O profeta Gentileza e ali o viaduto e embaixo, né, o pilar ali que sustenta as mensagens do profeta. Alguns consideravam o profeta como aquele que detinha, né, algumas mensagens do transcendente. Outros ainda o viam como, né, louco. Ah, não acredito nisso. Mas as atitudes dele sempre refletiram gentileza. Ele distribuía flores, ele expunha suas mensagens. E uma delas, em especial, uma frase, nos marcou até hoje. Muitos de nós já ouvimos esta frase aqui. E lemos também, né, em muitos lugares. Gentileza gera gentileza. É uma frase inspiradora, não é mesmo? Por quê? Se a gente pensar no significado, a gente pode pensar da seguinte forma. Aquilo que eu, né, faço, eu posso gerar no outro essa atitude também. Tanto as atitudes boas, quanto as atitudes ruins. A gente não é 100%, né, para fazer tudo tão certo o tempo todo. Mas se a gente cuidar e agir com essa gentileza, quem sabe a gente não possa mudar o mundo, né, mas possa mudar o nosso entorno. O nosso, né, o que está ao nosso redor, com as pessoas que a gente convive. E a proposta aqui dessa aula é que a gente crie um dicionário afetivo. Você já ouviu falar sobre o dicionário afetivo? É a gente pensar na ordem do alfabeto e tentar construir para cada uma das letras uma atitude gentil que provoque, né, a gentileza. Vamos acompanhar essa atividade? Então, qual é a proposta desse dicionário afetivo? Nós vamos pensar na palavra gentileza gera. Estão vendo que tem um ponto de interrogação ali? Porque, na verdade, o trabalho agora é seu. Você vai pensar, gentileza gera o quê? O que será que ela pode gerar além do retorno da própria gentileza? Será que gentileza pode gerar amor? Paz? O que você pensa sobre isso? Gentileza gera gentileza. Trouxe essa frase novamente porque você também pode pensar na mudança das duas palavras gentileza. Por exemplo, podemos colocar lá, esperança gera paz. Então aqui a construção vai depender do que você deseja. Você pode apenas mudar lá a última palavra, então gentileza gera amor, paz, ou ainda você pode construir uma frase mudando as duas palavras. Então, na tarefa, você vai pular uma linha e vai criar a sua frase. Vejam que eu fiz lá, né, um enunciado bem curtinho. Crie sua frase. Usei o ponto de exclamação. Você pode usar as mesmas cores, né, para ilustrar. A criação artística é sua. Gentileza gera. Ou se você quiser mudar e construir outra frase, você também pode. Pense na ordem alfabética. Que sentimentos a gente pode colocar e escrever para montar esta frase que depois tenham relação, né, com as letras do alfabeto. Essa vai ser a sua tarefa.
Se você achou, que o tempo não foi suficiente para você concluir a sua produção com capricho, não tem problema. Você vai poder voltar para ela após assistir essa aula. E sabe o que eu quero ver? Como ficou essa tua produção? Você conseguiu fazer pequenininha aí nas linhas do seu caderno? Ou você gostaria de fazer um cartaz, até mesmo para enfeitar aí a sua casa? Depois você pode levar para a escola, quando as aulas retornarem, mas antes também fotografe, mande para eu ver. Vou ficar bem feliz de saber quais foram os sentimentos, as emoções que vocês conseguiram construir na criação dessa atividade, ok? E se você não conseguiu pensar em nenhuma outra palavra, para construir o cartaz, eu vou trazer aqui 3 opções. 3 palavras, 3 sentimentos e atitudes que eu acredito que podem fazer a diferença nas nossas relações. Vamos conferir quais são? A primeira palavra é compaixão. A segunda, acolhimento. E a terceira, respeito. E a proposta agora é pensar no significado destas palavras. Com certeza você já ouviu falar sobre elas, mas será que você sabe realmente o significado? Você já buscou ali no dicionário? Como nós estamos fazendo uso desse instrumento de pesquisa, eu trouxe aqui as definições, mas eu não vou fazer a leitura delas. Nós vamos ter que ler as definições e descobrir a qual palavra se refere. Nós vamos fazer um jogo que se chama Jogo do Contrário. Tá preparado? Qual é a regra deste jogo? Eu vou trazer aqui a definição que eu encontrei no dicionário e você vai tentar descobrir se está falando de compaixão, acolhimento ou respeito. Vamos tentar? Vamos para a primeira definição. Significado de, não sabemos. É um substantivo masculino. Lembram do significado da palavra substantivo? Nós já estudamos. É um nome, então é um nome masculino. Ação ou efeito de acolher, acolhida. Modo de receber ou maneira de ser recebido. Consideração. Boa acolhida. Hospitalidade. Lugar em que há segurança.
abrigo. Será que você reconhece entre a leitura que eu fiz aqui algumas palavras que dão pistas, né, de que palavra nós estamos falando? De qual significado, né? De qual palavra esse significado se refere? Tentem fazer a leitura. Descobriu? Será que nós estamos falando de acolhimento? Eu acredito que sim, até mesmo pelas palavras, né? Acolher, acolhida. E como será que a gente escreve a palavra acolhimento? Quantas sílabas ela tem? Vamos conferir? Então, a primeira, A. Depois, co. Lembram do som da letra C, né? Com a vogal O? Então, co. Agora vem um segredo de escrita. Lembra que a gente já conversou sobre os segredos, igual os 2 S's no meu nome? Aqui nós vamos ter uma pronúncia diferente. Eu até quero que vocês observem quando eu fizer essa pronúncia. Eu gosto de dizer que a gente sente um tremorzinho aqui na bochecha, ó. Acolhi. É um som que a gente faz que a gente sente diferente. Às vezes, quando a gente vai escrever, dá a impressão que a gente vai colocar lá L com I, acolhimento, mas não é. Coloque os dedos sobre a sua bochecha e façam esse som. Li. Esse segredo é porque nós temos ali 2 consoantes. É o LH mais a vogal I. Vamos olhar? Acolhi. Já tenho 3 sílabas. Agora, como que eu faço a escrita de men? Mais um segredo. Vamos prestar atenção nesta pronúncia também? Quando eu falo me, percebam que os meus lábios eles se encontram, ó. Me. Mas eu não quero só escrever me, eu quero escrever men. A nossa língua vai encostar lá no céu da boca. Então esta sílaba também possui 3 letras. Lembra que a gente também já viu que a gente pode ter, né, uma sílaba com 2, com 3 letras. E agora a gente vai perceber como que eu escrevo esta sílaba. Men. Atenção. M-E-N. Acolhimento. T com o O. Muito bem. Então, o significado da palavra acolhimento é acolher, é receber bem, é ter consideração pelo outro. Vamos para o próximo desafio? Este significado é: se acolhimento já foi, está faltando respeito e está faltando o quê? Qual é a outra? Vamos tentar descobrir? Significado de, olha lá, é um substantivo masculino também. Lembra? Substantivo nome. Sentimento que leva alguém a tratar as outras pessoas com grande atenção e profunda deferência, consideração ou referência. Olha lá alguns exemplos. Respeito pelas mulheres, respeitar os mais velhos. Novamente, vamos olhar para o texto ali para a definição. Tem alguma palavra que me lembra algumas destas palavras que eu trouxe para vocês? Compaixão, respeito, acolhimento. Aqui eu não estou nem pensando, né? Porque já descobrimos o significado de acolhimento. Então, esse é o significado de... Acertou quem disse respeito. E como eu faço a escrita, professora, desta palavra? Vamos primeiro contar quantas sílabas tem? Então, olha só. Lembra? Esse é mais um jogo que a gente faz a contagem das sílabas. Respeito. Quantas sílabas? 3. Vamos pensar em como eu a escrevo? Olha só. Res, 3 letras. Pei, 3 letras. T com O. Respeito. Muito bem. E vamos para o significado da última palavra. Qual faltou? Compaixão. Isso mesmo. Vamos ler? Substantivo feminino. Mudou, né? Até agora eram substantivos masculino. Sentimento de pesar, de tristeza,
causado pela tragédia alheia e que desperta a vontade de ajudar, de confortar quem dela padece. Então, quando eu penso em compaixão, né, é eu sentir, né, o sentimento daquela pessoa pelo que ela está passando, me compadecer e ter vontade de ajudar. Como eu escrevo compaixão? Quantas sílabas tem esta palavra? Vamos pensar? Olha lá, o finalzinho com a letra M. Pai. Olha o segredo, né? Uma palavra dentro da outra, a palavra pai. E o chão, compaixão. Letra X, não CH. E o acento, né? Ali o tio em cima da letra A, fazendo o som ão. Olhem o uso da palavra compaixão escrita juntinho com e o paixão juntos nesta frase. A compaixão é um profundo desejo de ver os outros aliviados do sofrimento. O amor é a outra faceta, um forte desejo de ver os outros felizes. Dalai Lama. Aqui a palavra compaixão está escrita, juntinho, compaixão. Mas já na próxima frase, nós temos aqui, viva a sua vida com, olha o espaço, paixão. Falando para a gente viver a nossa vida com entusiasmo. Esses são alguns segredos da escrita e que a gente vai aprendendo a partir da leitura e também da escrita. E como sempre, aprendemos, vamos registrar. Você vai pular uma linha aí no seu caderno e vai escrever esta atividade, organizando o dicionário afetivo. Vamos colocar as palavras compaixão, respeito e acolhimento em ordem alfabética, ok? Percebam que temos ali uma ordem, primeiro, segundo e terceiro. É assim que você vai escrever as palavras. Qual vem em primeiro lugar, segundo e terceiro lugar, de acordo com a ordem do nosso alfabeto.
Conseguiu resolver este desafio? O que você teve que perceber para conseguir colocar estas palavras na ordem correta? Vejam que eu trouxe aqui as palavras: compaixão, respeito e acolhimento. Por que será que eu destaquei a primeira letra de cada uma dessas palavras? Porque é a partir dela que a gente consegue organizar estas palavrinhas na ordem do alfabeto. Pensando na letra C de compaixão, R de respeito e A de acolhimento, qual vem primeiro na ordem alfabética? É a letra A. Então, portanto, lá no primeiro, na marcação primeiro do seu caderno, acertou quem escreveu? Acolhimento. Muito bem, vamos colocar lá. E a segunda palavra, qual seria? Será que seria respeito ou será que vem compaixão? Qual letra vem antes? C ou R? A letra C. Portanto, em segundo lugar, você acertou se escreveu lá compaixão. E por último, já que sobrou apenas a palavra respeito, é a nossa terceira palavra. A letra R está quase no final do alfabeto. Muito bem. Em terceiro lugar, a palavra respeito. Certo? Então, vou deixar aqui um recadinho. Quem não terminou a sua atividade, aquela da palavra gentileza gera gentileza, vai ter um tempo para terminar e eu vou finalizar a nossa aula aqui dando dicas de gentileza. Vamos ler? 10 formas de gentileza. Ouvir sem interromper, falar sem acusar, dizer obrigado e por favor, responder sem brigar, dar um bom dia, boa tarde ou boa noite, fazer um favor, cumprir promessas, sorrir com o olhar, elogiar. Pratique essas ações no seu dia a dia. Até a próxima aula!